E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então agora a gente vai falar sobre esse desenho maravilhoso da Pixar, Disney. E antes de falar desse desenho, eu preciso conversar com vocês como foi que a gente chegou aqui. E preciso alertá-los também que o meu vizinho está em obras e talvez vocês sejam forçados a escutar coisas que vocês não querem escutar. E eu não tenho controle sobre isso, mas não vamos deixar que isso ajude a resistência a me impedir de gravar esse vídeo. Eu tenho um aluno que é uma pessoa fantástica e que é gay. E isso foi um grito do pedreiro. Espero que vocês não se incomodem com manifestações de entusiasmo desse tipo. E aí o que acontece? Nada acontece. As nossas aulas elas são fantásticas, normais. A gente se tornou amigo. E eis que um dia eu trouxe um texto para ler para ele. Inclusive eu peguei esse texto e transformei num Leitura com Pitaco, que é um dos vídeos que eu mais amo desse canal. No dia 2 de dezembro de 2019 eu fiz esse vídeo e eu fui, acho que muito infeliz, né, na escolha do meu título. Eu intitulei esse vídeo de Papo Gay, ele poderia muito bem ser outra coisa, mas é sobre um texto que fala sobre um cara incrível que fez uma casa arco-íris para abrigar pessoas LGBTQIA+, que estavam desabrigados, expulsos de casa por suas famílias e que estavam sendo hostilizados pelo antro de homofobia religiosa nos Estados Unidos, que é essa Westboro Baptist Church. Então, assim, se você tiver qualquer dia, sei, de bobeira, sem fazer nada, escute esse vídeo aqui, porque eu acho ele de muito valor. Não é porque eu fiz, não, eu acho que ele é muito legal. E eu li esse texto, porque isso daqui é uma leitura com pitaco em que eu fico lendo com vocês. E eu li esse texto com meu amigo e ele me agradece até hoje por a gente ter feito isso. E é um texto e é um vídeo do qual eu me orgulho bastante. Pois bem, ontem eu estava falando com esse aluno meu sobre essa animação da Pixar. E aí eu perguntei as impressões que ele teve e tudo mais. E aí eu fiquei com curiosidade de assistir. Em cima dessa curiosidade, eis que estou navegando no feed lá do Facebook e eu encontro, agora não lembro quem foi exatamente que postou um vídeo de TikTok onde uma pessoa indignada fala sobre o ódio que as pessoas estão levantando a essa animação pelo fato de ter gente shippando um casalzinho. Shippar, eu descobri porque eu sou velho, eu descobri que é ficar torcendo para que um casal dê certo. E esse casal, ele seria esses dois meninos. Bom, baseado com a conversa que eu tive com o meu aluno e com esse post desse cara falando sobre isso, eu falei, cara, eu vou precisar pagar um 1,59 aí, o merchan gratuito. Já tem vídeo meu aqui falando sobre o que eu penso sobre a Disney Plus, mas ok, assisti essa animação. A Lari vai ficar puta porque eu assisti um pedaço com ela, depois ela dormiu e depois eu assisti acelerada essa animação, mas cara, eu adorei isso. Eu adorei isso e eu preciso vir conversar com vocês. Só que aí tem alguns alertas. Primeiro, eu já dei um monte de spoilers. Segundo, eu vou falar para vocês não da animação, eu vou falar para vocês da minha interpretação da animação. Então, eu falar para vocês o que essa história não significa que essa história seja. Da mesma forma que eu fiz uma análise minha de Bird Box aqui, que eu achei um filme incrível e tem gente que só conseguiu achar um filme de ET ali. Depois que eu assisti esse filme, eu fiquei tão impactado por ele que eu fui na internet buscar avaliações dele. E aí eu encontrei até um canal enorme assim, de análise de filmes. E aí eu saí muito frustrado porque o cara analisou a animação tecnicamente. E eu falei, cara, que triste, porque é como você analisar um carro e não prestar atenção na viagem que ele pode te proporcionar. Então eu não vou fazer análise técnica do carro, eu vou fazer análise da viagem que essa animação aqui ela pode proporcionar para vocês. E eu não vou contar a história, porque afinal de contas isso daí vocês encontram na internet um monte de gente contando para vocês como que essa história acontece. Eu vou dizer o que essas coisas na minha cabeça significam. Eu acho que a sociedade atual, a nossa sociedade de hoje, tem que estar preparada para esse filme e tem que estar preparada para a minha interpretação dele. A sociedade de 40 anos atrás não estava, de 20 anos não estava, há 10 anos atrás estava começando a estar. Mas hoje, na geração de hoje,
as pessoas tiverem algum problema contra essa animação aqui, é porque tem alguma coisa errada. E aí vamos falar o porquê. Bom, o vizinho tá empolgado. Cara, eu queria essa felicidade, assim. Eu invejo. Eu queria trabalhar cantando, mas aí os meus alunos iam me bater, sei lá. Bom, o que acontece? Esse menino, protagonista da história, ele é uma criatura marinha, ele vive no fundo do mar, ele é pastor de peixes, ou seja, tem os peixinhos lá que ele leva para comer todo dia, volta, coloca para dormir, bonitinho. Eu achei assim, fofo, super fofo, e ele tem pais dizendo para que ele jamais se aproxime da superfície. Dizendo que ali é perigoso, que ele não presta, que ele não deve fazer isso. Inclusive tem uma cena muito emblemática em que cria-se uma bolha para fora d'água, ele encosta e não consegue romper essa bolha fora d'água. É como se ele chegasse aqui na superfície e tentasse esticar essa linha, e essa linha ela não fosse transponível, e aí ele não passa. Mas ele demonstra interesse e ele pergunta para os pais dele de onde vêm os barcos. E a avó tenta contar para ele de onde vêm os barcos, mas os pais falam que ele jamais deve se aproximar da superfície, que tudo de ruim existe ali, que ele jamais deve se aproximar. E os pais querem que ele tenha medo disso. Bom, eis que um dia ele estava perto da superfície, tentando criar coragem para sair, e aí ele viu um outro peixe igual dele, que simplesmente chegou perto da superfície e saiu, e puxou ele. E ao puxar ele fora d'água, ele assume essa nova forma. Ele assume essa nova forma. Parece que você está diante de uma história de sereia, mas você percebe que no fundo, quer você leve para o lado LGBTQIA+, e toda essa sigla aí, quer você leve para esse caminho, quer você não leve, inevitavelmente você vai trabalhar num campo de aceitação. Você vai ver que essa animação ela acontece num âmbito de aceitação. Por quê? Porque os pais diziam para essa criança, não vá. E quando eles perceberam que a criança estava indo para a superfície, os pais fizeram um plano de mandar ele para as profundezas para morar na casa de um tio. Que é o que muito pai e mãe faz quando percebe que o filho é homossexual e que não é cisgênero, que é transgênero. Então, quando tem um filho afeminado, aí manda para um parente longe, para quê? Para os vizinhos esquecerem daquilo e para eles não carregarem a vergonha de eles terem gerado ou dado educação a uma criança que é afeminada. E então eles falam, não, a gente vai mandar lá pro fundo do mar. E o que acontece? Para não ir pro fundo do mar, ele foge para onde? Para a superfície. Por quê? Porque ele encontrou um amigo que consegue tirá-lo dali e que consegue ensinar para ele como o mundo funciona do lado de fora. Esse amigo chama Alberto, ele também é uma criatura marinha e ele vai dizer a todo momento, meu pai deixa, vamos fazer porque meu pai deixa. E o Luca, ele fala, não posso. Pode sim. E ele fala, nossa, seu pai é muito legal porque ele deixa você fazer tudo. Pois é. E aí eles começam a explorar o mundo onde eles estão e inclusive eles fazem amizade. Essa menina aqui, a Júlia, é engraçado porque eu tive 2 alunos adolescentes que são sobrinhos da Gabriela e eles chamam Luca e Júlia e eles são irmãos e é Júlia com a grafia da Júlia do filme e eu achei isso muito fofo. Essa Júlia ela se encaixa muito naquilo que eu considero queer. Queer. O que é uma pessoa queer? É aquela pessoa que não se encaixa. É aquela pessoa que não vê um padrão e que não quer, talvez, não que ela não se preocupe com isso, mas ela não quer transparecer ou não quer se preocupar com isso. Ela não quer ser definida. E é muito interessante porque pessoas queer, pelo menos do conhecimento limitado que eu tenho, elas se aprofundam muito em conhecimentos em outros campos. Por quê? Porque uma vez que você suprime a sua sexualidade por algum motivo, uma vez que você não que todo que se reprima, tá? Não tô falando isso. Mas uma vez que você suprime a sua sexualidade por algum motivo, aparece ali uma gana muito forte e uma energia muito forte para você se dedicar a outros assuntos. E ela é muito dedicada aos assuntos, tanto é que ela vai ajudar o Luca a descobrir o mundo que ele não consegue ver. Por quê? Porque ele acabou de sair da água. Embora o Alberto esteja mostrando um monte de coisa para eles, o conhecimento do Alberto ele não alcança tantos campos quanto da Júlia alcança, e a Júlia mostra para ele um universo que ele jamais imaginou existir. E eu acho que assim 20 anos, 30 anos atrás o mundo não estava preparado para que uma animação dessa existisse e para que as pessoas pudessem ser livres para interpretar das maneiras que interpretam.
Mas, assim, hoje, a minha interpretação, hoje o mundo tem que ter espaço para essa minha interpretação, em que a gente mostra que as pessoas, independente desse espectro, elas são todas pessoas dignas de amor e de respeito, e que muitas delas acabam desenvolvendo talentos e conhecimentos, que é uma coisa ótima, mas pelo motivo errado que elas são constantemente rejeitadas no meio em que elas vivem. Então as pessoas deveriam gostar de astronomia porque a astronomia é bacana. Elas não deveriam gostar de astronomia porque elas não são aceitas em lugar algum, porque ninguém conversa com elas e tudo que lhes resta é um telescópio e tempo solitário para que ela possa observar o universo. Essa imagem, essa cena em especial aqui do filme, para mim, ela é muito tocante, porque o que você percebe aqui? Você percebe a comunidade, a comunidade que se fortalece reunindo pessoas LGBTQI. Desculpa, eu não estou falando num tom pejorativo, porque eu não sei inteiro. É LGBTQIA+, eu acho que é isso. Então, o que acontece? Você vê o desenvolvimento de uma amizade genuína aqui, com 3 crianças na superfície na sociedade, sendo que 2 delas têm uma coisa muito séria a esconder, porque nessa cidade você tem ódio às criaturas do mar, tem ódio às criaturas marinhas, então tem figuras políticas, digamos assim, figuras religiosas e figuras importantes na comunidade dizendo que eles vão caçar essas criaturas, que elas são imundas e que elas devem ser mantidas longe da comunidade. Os pescadores, eles têm um código de: se você revelar uma criatura marinha, me chama, porque a gente vai matar essa criatura. A gente vai exterminar essa criatura. E o que você tem? Você tem 2 crianças que são criaturas, mas que na superfície precisam demonstrar exatamente aquilo que as outras pessoas querem ver, que é diferente do que elas são de verdade. E essa aceitação sendo encontrada numa parte da sociedade que também não se encaixa. E que, embora não monstro marinho, 100% criança normal também não porque ela também não é aceita naquela comunidade, ela também não é aceita por algum motivo. E os rejeitados, eles se abraçam, eles se fortalecem. Então, mesmo que não haja uma atração entre um personagem e outro, existe o compartilhamento de uma dor. Olha que engraçado. Você, hétero, cis como eu, você pode arrumar um emprego e cair numa fábrica, ou cair num escritório, e cair numa empresa, e cair numa loja, onde você tem pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. E você pode, por exemplo, no meu caso, se fosse solteiro, eu poderia trabalhar com 20 pessoas do sexo feminino, e talvez por várias delas eu tivesse atração física, mas por uma delas eu tivesse aquele amor ágape, aquele amor não eros, né? Não eros. O grego tem mais de 10 palavras para amor, a gente tem um só, então a gente não consegue enxergar a gama de diferentes sentimentos que existe. Mas existem vários. E é engraçado, se você concorda comigo que eu posso trabalhar numa loja e posso trabalhar com 10 mulheres e não ter interesse por nenhuma delas, imagina que todas elas são feias e desinteressantes. O fato de eu trabalhar lá não significa que só pelo fato de ser hétero eu vá me apaixonar por todas. O que significa que numa comunidade LGBTQ você pode ter muitas pessoas homossexuais e elas podem não ter atração uma pelas outras, mas essa comunidade ela se une. Por quê? Porque eles sofrem da mesma dor de serem caçados pelas pessoas que não entendem e não respeitam a natureza que eles têm. E aí ainda vem gente dizendo que é frescura de LGBTQ, que eles queiram fazer uma guild só deles. É de um extremo desrespeito, porque quem está de fora na sociedade, como ele nunca tacou pedra numa criatura marinha, ele acha que porque ele nunca tacou pedra numa criatura marinha, essa criatura nunca foi apedrejada. Então, quando ela fala que ela quer uma comunidade para si, a pessoa que não é dessa comunidade, ela fala: mas aí você está me excluindo, quando na verdade você não tem ideia, a pessoa não tem ideia do mundo de exclusão em que essas criaturas vivem. Então, é muito legal, porque existem determinados sentimentos que o Luca vai descobrindo que fazem parte do desenvolvimento de qualquer ser humano. Primeiro, eles percebem que os pais dele não são tão conhecedores do mundo quanto eles imaginavam, porque eles têm medo de um lugar que ele conheceu e ele viu que é ok.
Depois vem o fato do Alberto, que mostra tudo que ele sabe, fasciná-lo, simplesmente fasciná-lo. O Alberto ele consegue tirá-lo ali da água, fazer com que ele, entre aspas, saísse do armário. E começa a viver no mundo e começa a mostrar para ele coisas que ele nunca viu. E o Alberto ele mostra o sonho dele para ele. Eu quero ter uma Vespa, eu quero ter uma motoca. Para quê? Porque isso daqui é símbolo de liberdade, a gente vai viajar ao mundo. Ele compra esse sonho, mas depois ele vê que esse sonho não é o que ele tem. Porque ele percebe que a Júlia, ela gosta de olhar o espaço, e ela gosta de enciclopédias, e ela gosta de livros, e ela gosta de conhecimento, e ele também gosta, e ele descobre que existem escolas e ele quer ir para a escola. Então o sonho inicial de liberdade dele, muito bem representado pela Vespa inicialmente, depois ele é substituído pela escola, e a nossa vida é muito assim, porque quando você é um adolescentezinho, quando você tem 12, 13 anos, você conhece um professor ou uma professora e ele te mostra biologia e você fala, caralho, é isso que eu quero da minha vida. Aí o outro vai te mostrar história, você fala, caralho, isso é o que eu quero da minha vida. Aí você conhece uma outra pessoa, uma prima adulta sua que faz oceanografia, você fala, puta que pariu, é isso que eu quero fazer. E você vai mudando de sonhos e as coisas, o seu universo ele vai se expandindo até que você decida aquilo que realmente é importante para você. E você vai descobrindo outras pessoas que vão te fascinando cada vez mais, o que não significa que determinados laços que você cultivou ao longo dessa trajetória não sejam eternos. É uma grande certeza que o Luca e que o Alberto e que a Júlia, eles serão amigos para sempre, porque eles se conheceram muito no momento em que eles estavam se conhecendo. Eles descobriram um ao outro no momento em que eles estavam se descobrindo. E é isso que faz com que amizades sejam eternizadas. Depois que a gente já se forma e muda de uma empresa para outra e chega no escritório, a amizade ela nunca mais compartilha essa descoberta do mundo, essa abertura e essa companhia desinteressada, em que tudo que você quer é usufruir da vida desinteressadamente, despreocupadamente, com o olhar de uma criança. Porque um adulto ele já carrega no seu olhar e na sua perspectiva o interesse. Você vai falar com quem, por quê, que portas aquela pessoa pode abrir, né? Que rachadinha aquela pessoa pode te conceder, que benefícios aquela pessoa pode arrumar, o quanto aquela outra pode te facilitar uma promoção, o quanto pega bem ser visto com um professor que tem cara de ser estrangeiro. Tudo isso será levado em consideração na vida de um adulto e essa amizade aqui, ela permanece. Agora, o que a menina tinha mostrado lá no post do Facebook que eu vi, um cara revoltado porque a comunidade estava supostamente tacando pedras em gente que ficava shippando o suposto casalzinho aqui. Bom, eu trouxe isso daqui para vocês. E o que eu digo é que 40 anos atrás a sociedade não estava preparada para lidar com a minha interpretação do desenho desse. Mas hoje ela tem que estar. Por quê? Porque a gente já viu a Chaves e o Pops e a gente nunca viu sexualização nesse ato. Nesse ato em que o Chaves olha para a Pops olha para o Chaves e a Chiquinha fica com essa cara de cu do lado deles, em nenhum momento falaram estão sexualizando um programa de crianças. Sabe onde mais não falaram que estava vendo sexualização? No Cirilo e na Maria Joaquina. Eu queria a versão dos anos 80, né, que tem mais a minha cara que sou velho, mas pode ser isso daqui. As pessoas não sexualizavam Cirilo e Maria Joaquina. E as pessoas da minha época também não sexualizaram Macaulay Culkin e essa outra mina aqui que eu não sei o nome dela. Perceba, se vocês não sexualizaram essas histórias aqui, não há por que qualquer pessoa dizer que a Disney e a Pixar estão sexualizando crianças, porque não é disso que se trata. E se você não é capaz de entender que dois seres humanos podem desenvolver um sentimento muito forte de descoberta um pelo outro, e de quererem fazer tudo juntos e quererem serem eternamente gratos pela presença que um causa no outro na vida, porque tem alguma coisa de errado com a sua perspectiva sobre o mundo, porque você acha que o mundo tem que ser do jeito que você gostaria que fosse e não do jeito que ele é de verdade. E é engraçado porque nem os pais do Luca odeiam ele do jeito que ele é. Os pais do Luca não odeiam ele do jeito que ele é, mas eles querem protegê-lo do ódio de quem está fora. Então eles dizem o tempo inteiro que ele não pode se mostrar quem é, porque senão ele vai apanhar. E de fato, nos momentos de chuva que o revelam, nos momentos de água que o revelam do lado de fora, ele é atacado constantemente. Agora, mais spoiler que isso impossível, o final ele é extremamente redentor.
Porque a mãe fala para a avó, ele não vai ser aceito por muita gente. E a avó fala uma coisa que me emocionou na hora. Ele fala assim, sim, mas por algumas poucas pessoas eles serão. E eles saberão encontrar essas pessoas. Ou seja, um casal, suposto casal, porque eles não terminam juntos. Gays, eles serão rejeitados por muita gente, mas eles encontrarão aceitação em muitas pessoas. E eles saberão reconhecer essa aceitação, como eles reconheceram a Júlia, como eles reconhecerão pessoas adiante. E é muito engraçado porque o Alberto, eu prometo que eu termino, o Alberto ele convenceu o Luca de que a Vespa, que era a motoca que eles queriam comprar com o dinheiro da premiação da corrida que eles vão participar, ele falava, essa Vespa realiza sonhos. E de fato eles ganharam a competição, eles tiveram o dinheiro da motoca e não compraram a motoca. Por quê? Porque eles usaram o dinheiro da motoca para realizar os seus sonhos. O Alberto ele abre mão da amizade do Luca, por quê? Porque o sonho dele é estudar. E ele pega o dinheiro e compra uma passagem para ele ir onde a Júlia estuda. Então eles vão estudar juntos e esse dinheiro é usado para comprar a passagem dele. Enquanto o Alberto, tudo que ele quis era uma família. E ele conseguiu essa família com o quê? Com o pescador. E essa história aqui, ela é simplesmente sensacional. Porque uma das coisas que fez o Luca admirar o Alberto é que o pai dele sempre deixava ele fazer tudo. Nossa, seu pai deixa você vir aqui, seu pai deixa você fazer isso, seu pai deixa você fazer não sei o quê. E ao longo da história, depois a gente descobre que o filho dele, que o Alberto, ele ficava contando quantos dias fazia que o pai dele tinha ido embora. E aí em determinado momento ele para de contar e não se importa mais. O pai dele foi embora porque supostamente não aceitava a natureza do filho. Quantos pais de crianças gays, quantos pais de crianças transgêneros não saíram de casa por não aceitarem a natureza dos filhos? Então das duas uma, né? Ou você manda o filho para um parente distante para você não ter que carregar vergonha na cidade de ser pai ou mãe daquele filho. Então tudo bem, se você for tio, se você for tia, a vergonha não é tanta porque você não foi você que teve, não é você culpa daquela aberração. Mas aí ou você manda o seu filho a criança para longe, ou você sai de casa e simplesmente abandona. Então o Alberto ele não é uma criança sortuda que tem um pai que deixa ele fazer tudo. Ele é uma criança abandonada por um pai que não aceitou. E o que ele encontra? Ele encontra um pescador, que é o pai da Júlia, que o aceita. E aí ele vai ser adotado e vai ser orientado por um pescador. A história desse pescador, ela é uma coisa muito interessante, e eu deixei até aqui esse ponto para falar com vocês a respeito desse braço faltante. O pescador pai da Júlia, ele não tem um braço. Ele não tem um braço. E ele tem ódio de criaturas marinhas. E as pessoas que muito provavelmente olham para ele não fica contando por que ele é daquele jeito. Ele não fica contando para os outros por que ele não tem um braço. Ele simplesmente fica na dele. E as pessoas elas usam a falta de braço dele para atacarem as criaturas marinhas, como se as criaturas marinhas tivessem devorado o braço dele. E aí num belo dia os dois estavam lá conversando com ele, e o barco ele é cercado por criaturas marinhas. Eles começam a jogar pão no mar para tentar caçar, e aí quando ele aponta para o braço dele, ele revela. Ele fala assim, eu nasci desse jeito. Ou seja, o pescador pai da Júlia, ele havia nascido sem braço. E a natureza dele alimentava o ódio contra as criaturas marinhas. O que isso daqui parece? Não parece aquele cara que fala que não pode ter propaganda gay na televisão? Não parece aquele cara que fala que não pode ter casal gay na novela? Não parece aquele cara que fala que não pode ter não sei o que gay no outdoor? Por quê? Porque você não é capaz de resistir isso? Então a sua natureza, muitas vezes, é própria da sua natureza. Ela não é porque o outro fez você ficar desse jeito. E eu acho isso sensacional, porque não foi a
A analogia que eles quiseram tornar capaz aqui é incrível, porque você pode alimentar contra o outro um ódio que não é culpa dele, porque você não consegue aceitar o fato de que você nasceu daquele jeito. E isso poderia supostamente salvar muita gente da homofobia, e poderia salvar muita gente da não aceitação, porque as pessoas poderiam entender determinadas supostas deformidades como a natureza das pessoas, e isso é algo a ser aceito, vivido, não contestado e respeitado. Bom, tudo isso são lições que eu tirei de um desenho animado. Se você assistiu esse desenho e não enxergou nada disso do que eu te falei, e não conseguiu absorver nada disso do que eu te falei, da mesma maneira que um monte de gente assistiu Bird Box e falou que eu tô louco, então segue para a próxima, siga a sua vida. Mas se você quer uma obra rica em combustível para trazer as suas reflexões à tona, perceba nas interações desses dois meninos o fascínio e a importância que um passa a exercer na vida do outro, e quando você encontrar essas cenas que são as mais fofas, que mais dá vontade de se falar que lindo, que coisa bonitinha, que não sei o que, eu quero que você pare nesse momento e olhe para a imagem e pergunte onde há sexualização nisso. Ou seja, falar de homoafetividade não é a mesma coisa de falar sobre sexualização de pessoas. Eu acho que talvez essa seja a maior lição contida nessa obra, e eu espero que vocês gostem muito dela da mesma maneira que eu gostei. Eu não acho que a nossa sociedade de hoje tenha ódio suficiente para boicotar uma produtora que tem uma obra dessa. Muito pelo contrário, ela provavelmente vai permanecer. E essa obra ela tem que ter outras semelhantes a ela. Por quê? Porque isso daqui tem que fazer parte do senso comum. Por quê? Porque muito tempo atrás o senso comum teve o emburrecimento de decidir que a homossexualidade é uma aberração, e não é. Não é. Por quê? Porque com o conhecimento que nós temos hoje, que foi capaz de descobrir a internet, que foi capaz de nos interligar dessa forma, que foi capaz de gerar vacinas fantásticas em um ano, está na hora da gente começar a olhar para dentro do ser humano e enxergar quem ele é de verdade, e não como a nossa religião gostaria que ele fosse. É tempo disso já, na verdade passou já. Tá na hora da gente começar a olhar para isso e ver o quanto a gente continua machucando pessoas porque a gente não é capaz de entender a natureza delas. E eu não tô com isso querendo privar os quarentões e cinquentões das piadas engraçadíssimas que a gente contava quando a gente era moleque. Só que a gente quer piadas que façam todas as pessoas rirem. E não piadas que façam com que essas pessoas aqui se sintam erradas por terem nascido desse jeito aqui. Porque afinal de contas elas nasceram assim, elas não decidiram ser assim porque elas viram uma propaganda de... Enfim. Por hora é isso. Espero que vocês gostem. Um grande abraço.